Existe algo muito importante para a gente compreender. E eu pedi discernimento e orando ao Senhor, Deus, me dê uma palavra, aquilo que nós possamos sair daqui impactados por aquilo que nós temos, que é o DNA de Cristo. E o Espírito Santo disse ao meu coração o tema dessa mensagem, eu gostaria de compartilhar com você. Diga comigo, não te esqueças. Você tem o DNA de Cristo. Profetiza para o seu irmão, não te esqueça. Você tem o DNA de Cristo. Aleluia. Provérbios capítulo 3, do 5 ao 8 diz assim. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio ao teu próprio olho. Teme o Senhor e aparte-se do mal. E isso será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Aleluia, podemos assentar. Nesse versículo que nós estamos lendo aqui, de Provérbios capítulo 3, já existe uma confirmação do DNA que nós temos. O DNA de Cristo. Quando a gente fala sobre DNA, nós precisamos entender que cada célula do nosso corpo, ele tem o seu próprio DNA. E o que seria o DNA? Eu não vou falar a abreviação do DNA aqui bonitinho que todo mundo conhece, mas se a gente for falar o nome mesmo, é ácido desoxirribonucleico. Difícil, parece que falou em línguas, né? DNA. Eu acho muito interessante sobre a função do DNA. Ele tem duas tiras, não tem? E ele é codificado por algumas letras. Ele tem a função de armazenar e guardar impressões fisiológicas, características e uma coisa importante: quem é seu pai? O DNA pode ser qualquer parte, uma gotícula do seu sangue, às vezes um pedacinho do fio do seu cabelo, às vezes qualquer extremidade do seu corpo que tenha DNA para codificar com quem você tem a essência e a característica. E eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz por você. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E nós somos codificados através do sangue do Cordeiro. Amém? Você tem as impressões digitais do Cristo que vive em você. E quando nós falamos sobre DNA, sobre Cristo, sobre ser cristão, nós temos a convicção de uma única coisa: nós somos pequenos cristos. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E quando nós falamos sobre isso, existem dois processos do DNA: a replicação e a transição. A replicação é quando ela faz uma cópia idêntica dela. Deus te chamou para fazer discípulos. Ide por todo mundo e pregai. Deus quer que você
faça uma cópia idêntica daquilo que você acredita. O pequeno Deus que existe em você. Além de armazenar, transmitir e expressar esse caráter de Cristo, nós temos a transição, que é o processo que há uma necessidade da proteína para nutrir todos essas letrinhas que formam o DNA. Sabe aquele momento que você está cansado, parece que está abatido, preocupado? Sua transição está aqui, na palavra de Deus. É ela que é o alimento para a tua alma. É ela que você precisa buscar entendimento. E a palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribas com o seu próprio entendimento. Porque quando a gente confia no Senhor, a gente vive uma vida. Parece que a gente não está vendo, mas a gente crê, confia. Está tudo ao contrário daquilo que a gente acredita, mas a gente confia. Sabe por quê? O sol vai voltar a brilhar. A noite vai passar. Sabe por quê? Porque às vezes há mal que vem para bem, só para te fazer o bem. Às vezes a gente acha que o mal que tem acontecido para nós é um castigo, é algo que Deus não nos ama. E eu quero te dizer que Jesus lá na cruz, Ele mostrou o seu amor por mim e por você. Ele fez o que eu e você não poderíamos fazer. Entregar a sua vida para remir todos nós dos pecados da humanidade. E eu quero te dizer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Você não precisa adorar ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado, mas por aquilo que Ele é em sua vida. Você precisa começar a entender que Deus não age conforme a tua vontade, mas conforme a vontade dEle. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende que a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não é para o nosso mal, ela é agradável. Mesmo que você não entenda essa luta, essa dificuldade, esse problema que tem se levantado sobre a tua vida, eu quero te dizer, acima desse problema existe um Deus que pode todas as coisas. E antes que você fosse criado lá no ventre da tua mãe, Ele já tinha sondado o seu coração. Ele esquadrilha mentes, Ele esquadrilha almas. E nessa noite Ele diz: eu estou contigo. Aquilo que o homem diz que é fim, Deus faz um começo. Deus transforma em começo sobre a sua vida. O homem pode decretar um diagnóstico ao contrário, mas Deus diz: eu dou vida e vida em abundância. E mesmo que às vezes vem uma enfermidade que assole a sua vida, eu quero te dizer, essa enfermidade não pode paralisar os propósitos de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque até na dor, Deus está cuidando da gente.
Até naquele sofrimento que você achou que é intransponível, que é difícil, Deus estava lá. Ele te viu quando ninguém te viu. Ele sondou seu coração. Às vezes cansado, fadigado, desesperado, Deus diz: eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo. Ele pode todas as coisas na sua vida. Eu posso tudo. Sabe por quê? O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Às vezes você tem sonhado e esperado em uma promessa de Deus que foi liberado sobre o teu coração. E às vezes essa promessa parece que está tão distante, tão longe daquilo que Deus às vezes idealizou, você idealizou em Deus. Eu quero te dizer que mesmo que pareça estar distante, mesmo que pareça ser difícil, Deus tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Primeiro passo que você tem que entender, reconhecer que em todos os caminhos Ele endireita suas veredas. Tá torto? É Ele que vai endireitar. Tá difícil? O jugo e o fardo dele é leve. Tá levantando pedras? Continue. Porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Ele nos diz que nós não seremos atingidos. Pode vir o que vier, a sua fé tem que estar inabalável nele. Aconteceu alguma coisa que não aconteceu conforme a tua vontade, pode chorar, pode lamentar, mas esse não é o teu momento, não é o seu lugar, não é o seu fim. Deus está dizendo: eu te trago para essa existência da promessa, eu te trago para uma realidade de algo sobrenatural para a sua vida. Não seja sábios a teus próprios olhos, porque muitas vezes a gente tem mania de achar que nós somos bons, nós somos inteligentes, nós somos espertos, nós somos melhores. Eu quero te dizer que todo dom que Deus te deu é para Ele e é por Ele. Se Deus te usa, entenda uma única coisa: era para a manifestação da glória dEle. Porque se não for para a manifestação da glória dEle, Deus se levanta outras pessoas, mas a obra dEle continua sendo feita, sendo idealizada. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que faz todas as coisas novas. Quem está em Cristo? Esquece as coisas velhas. Você avança para as coisas novas, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E mesmo que as pessoas olhem para você e falem: será que mudou? Você não precisa mostrar que mudou ou deixe de ter mudado. As pessoas precisam olhar e ver e reconhecer Cristo em você.
tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente nesse homem, tem algo especial nele, tem algo especial nela. Ser humano aqui não é dessa terra, não é mesmo, porque você é do céu. Você é do céu. E as coisas que Deus faz, às vezes são coisas loucas, que às vezes a gente não compreende, não entende. Mas eu quero te dizer que as coisas loucas desse mundo, às vezes Deus usa para mostrar que Ele não precisa de estabelecer padrões e nem precisa estender a vontade dEle para qualquer um. Ele tem pessoas específicas e momentos específicos e hora exata para te abençoar. Tem promessa? Tá difícil? Continue. Não olhe para trás, não olhe para a esquerda, olhe para aquele que vai cumprir as promessas. Não olhe para as acusações, olhe para Cristo. Porque mesmo que às vezes a promessa não se cumpra em você, ela pode se estender em sua geração. Quem está entendendo, diga amém. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Quando você teme ao Senhor, você desvia do mal. O diabo tem todos os dias uma proposta, às vezes boa e interessante para mim e para você. Mas por que você não cede? Por que você não desiste do propósito que Deus tem para a sua vida? Porque você sabe em quem tem crido. E você sabe que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aonde que você chegou, aonde que você está? Você já parou para agradecer a Deus? Deus já fez muito mais do que você possa imaginar. E mesmo se Ele não fizesse, eu quero te dizer, há um fôlego de vida sobre você. Você tem que ser agradecido todos os dias. Todos os dias. Está respirando, glória a Deus. Tem um trabalho, glória a Deus. Tem uma família, glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que às vezes querem aquilo que você às vezes não dá valor. E às vezes você precisa entender e compreender que para ser de Cristo você precisa ser diferente. Para ser de Cristo você tem que ter um coração agradecido. Não adianta você querer só as bênçãos. Você não precisa das bênçãos. Você não precisa da mão de Deus. Você precisa dele na sua vida. Muito mais que as mãos do Senhor sobre a sua vida. Você precisa dele controlando a sua vida, vivendo a sua vida, estando com você em todos os lugares. Está viajando? Deus está contigo no carro. Parece que ninguém está lá. Deus está contigo. Está com a sensação de que algo vai acontecer? Ore. Porque Deus, em todo tempo, Ele revela para nós aquilo que pode acontecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque isso será remédio para teu umbigo e para os teus ossos. Aleluia. Quando a gente tem essa identidade de Cristo, diga para o seu irmão: eu tenho a convicção de que eu sou eleito por Deus. Aleluia. Às vezes a gente quer muita aprovação do homem, quer
aprovação das pessoas. E esquece que nós precisamos ser aprovados em Deus. A palavra de Deus nos diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Ele que justifica. Você não tem que justificar, você não tem que questionar, você tem que exaltar ao Senhor e dizer: Deus sabe de todas as coisas. Quando você tem esse DNA de Cristo, a identidade do verdadeiro cristão, você busca viver uma vida em santidade. Ser santo ao Senhor. Ser santo ao Senhor não é porque eu sou melhor que ninguém. É uma escolha, é uma opção. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar onde? Aqui, na casa de Deus. Isso é uma opção. Às vezes você poderia ir a uma festa ou em algum lugar, mas você falou: não, eu quero ir primeiro na casa de Deus, e depois eu posso ir aonde você tem vontade de ir. Mas a palavra de Deus nos diz: buscar primeiro o reino de Deus. Ser santo, ser separado, é dizer: eu não sou perfeito, mas existe um Deus que é perfeito. Eu posso te decepcionar, mas eu quero te dizer: se você olhar para mim, você pode se frustrar. Mas se você olhar para Ele, você pode sair daqui transformado. Se você olhar para Ele, você pode ser curado. Se você olhar para Ele, você pode ser liberto. Essa insônia, essa depressão, essa tristeza, essa angústia vai sair se você olhar para Ele. Olha para Ele, olha para Ele. Sabe o que é o mal nosso da igreja? A gente olha para as pessoas e esquece de olhar para Jesus. O homem é imperfeito, é ilimitado, mas Deus não, Ele é perfeito em todo tempo. Quando eu tenho esse DNA, eu tenho a certeza de que eu sou amado. Quantos são amados aqui pelo Senhor? Você é amado de Deus. Você foi pago. Ele pagou a sua dívida. Ele riscou a cédula, como o apóstolo Paulo diz, que era contra mim, contra você. Jesus riscou lá na cruz do Calvário. E eu acho muito interessante que não para por aí. Fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Para mostrar que o poderio é dele. Para mostrar que Ele tem a chave da morte e do inferno, para mostrar que Ele tem o controle da minha vida e da sua vida. Ele sabe o dia que eu irei morrer. Ele sabe o dia que as promessas às vezes vai cumprir sobre a minha vida. Ele sabe quais são os meus filhos. Ele sabe quais são aqueles que vão dar filhos. Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que nada foge do controle dele. E antes mesmo que as coisas acontecessem, Ele escreveu todos os dias da sua vida. Para que temer? Para que duvidar? Se todos os dias foram escritos pelo Senhor. Sabe uma coisa que eu tenho a convicção? Quando as coisas não dão certo, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus me ama. Porque não é no momento daquele jeito. É no momento dele. E conforme Ele quer. Quando a gente tem essa paternidade de Deus, nós somos filhos. Diga: eu sou filho.
E filho de Deus não vive no pecado. Ele tem a vida voltada na semente, na palavra de Deus. Ele é nascido de Deus. E ele ama o próximo como a ti mesmo. Não basta a gente viver uma pureza de coração. Nós precisamos, como a gente entendeu aqui, confiar no Senhor de todo o nosso coração, a ponto de entregar tudo o que temos a Ele, em forma de total dependência do Espírito de Deus. Sabe o que é o mal de cada um de nós? É esquecer de entregar a Deus tudo aquilo que nós temos. Agradecer a Deus pela casa, mas entregar a minha casa a Deus. Agradecer a Deus pelo carro, mas entregar o carro a Deus. Agradecer a Deus pela moto, mas entregar a moto para Deus. Agradecer a Deus pelo meu emprego, mas entregar o meu emprego a Deus. Sabe qual é a mania que a gente tem? É de dizer, poxa, nossa, meu chefe é muito chato. Nossa, que emprego chato que eu tenho. Que coisa chata. Mas eu quero te dizer que às vezes esse chato, muitas vezes alguém queria ter. E a gente às vezes é hipócrita, porque a gente poderia mudar o ambiente, mudar o lugar, com algo profético. Sua boca é profética. Dizer, meu chefe é um homem obediente, é servo de Deus. Ele é um homem que pode viver os propósitos de Deus aqui nessa terra. Meu emprego é uma bênção, tá? A minha vida é uma bênção. Esse dia Deus preparou para mim. Sabe que a gente precisa ser mais grato e menos reclamão. Mais grato. Porque quando eu sou mais grato, eu estou mais perto, como as irmãs disse, mais perto do céu. Porque eu sou mais grato. Está respirando aí? Teve gente que não teve a oportunidade de acordar respirando hoje. Está respirando aí? Tem gente lá no hospital com oxigênio, lutando pela sua vida. Com 1 litro de O2, com 2, com 3, parece que vai aumentar e não vai, mas eles estão lutando ali, pedindo uma graça, um favor merecível de Deus, um favor imerecível de Deus. E às vezes você está aí respirando e você não é grato por aquilo que Deus já fez. Você não precisa, eu louvo a Deus, eu sou agradecido a Deus, porque a gente não precisa respirar por oxigênio. Nós passamos por uma pandemia, você está vivo, glória a Deus, Deus sonhou contigo. Parece que a gente não ia passar, parece que foi ontem, que as máscaras foram utilizadas, parece que a igreja não poderia estar mais junta, as pessoas não poderiam estar juntas. E você passou por todos os momentos. Está vivo aí? Glorifica, exalta o Senhor. Diante de tudo o que Jesus fez, não pode haver espaço para nenhuma incredulidade, para nenhuma dúvida no nosso coração. Você está aqui
simplesmente para você entender, porque Jesus morreu, Ele ressuscitou e Ele venceu a morte. Jesus nos dá a satisfação de sermos filhos dele. E Jesus não nos deve satisfação, Ele não tem obrigação de nos dar um relatório final de como vai ser a nossa vida. O nosso papel é crer, mas quem cura é? Aleluia! Mas se Ele quiser, se Ele não fizer, Ele é soberano em todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, nós não adoramos, e existe uma música que diz, por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem sido. Não é por aquilo que Ele faz, mas por tudo que Ele tem feito. E para a gente finalizar, você não precisa de duvidar, você precisa de Jesus. Confie na soberania de Jesus e viva através do Espírito Santo de Deus uma característica de filho de Deus. Diga para o seu irmão, quando você é filho, você se reveste de uma profunda compaixão. A gente olha com as pessoas, a gente não olha para julgar, mas com compaixão. Jesus, o Senhor, morreu por ela também. Salva ela. Jesus, o Senhor tem poder para curar. Cura. Mas se o Senhor não for para curar, leve. Mas faça a tua vontade. Ter a bondade. Filhos de Deus são bondosos, porque o Pai é bom. Filhos de Deus expressam a bondade de Deus através dos seus atos. Se eu tenho, eu posso contribuir. Se eu não tenho, eu posso orar para quem pode contribuir. Mas nós somos bons. Filho de Deus tem humildade. Em reconhecer que nós não somos nada. Eu não sou nada, nada sem Ele. E eu falo isso com uma convicção. Ai, se não fosse Ele sobre a minha vida, eu acho que eu nem estaria, às vezes aqui, mas nesta terra. Mas é a bondade e a misericórdia dEle que nos sustenta. Ele é um Deus que revela essa humildade para nós. Filhos de Deus é manso. Mansidão é uma das características de filhos de Deus. E Deus é manso. Filhos de Deus é paciente. Tá difícil? Tenha paciência. Que as coisas vão acontecer conforme a vontade dEle. Filhos de Deus suportam-se uns aos outros em amor e perdoa um ao outro e constrói o seu relacionamento no amor, que é Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não sei se a palavra veio ao encontro daquilo que você esperava em Deus. Mas eu quero te dizer que Deus está aqui. E Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer transformar o seu DNA com o DNA dEle. O DNA de Cristo.
Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Ele está aqui nesse lugar. Esse é seu momento. É o seu momento de você colocar diante do Senhor a confiança que você tem